Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amado Deus, te louvamos, Senhor. Nós agradecidos somos pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Os nossos corações estão sensíveis, atentos ao que o Senhor tem a nos falar. Ó Pai, faça com que as Tuas palavras, através do Teu servo, meu Deus, possa encontrar em nós guarida e que nós possamos guardá-la, meu Deus, e usá-la no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Página 23, o julgamento das nações. Ontem à noite, na última aula, nós falamos sobre a grande tribulação, que vai durar quantos anos, lembram-se? 7. Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? Certo. Terminando a grande tribulação, aqui na terra haverá um recesso de 30 dias. Vamos ver? Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Vamos entender isso aqui? Por favor, vamos refletir juntos. Quantos dias tem o nosso ano? O ano judaico é diferente, é por isso que muitos não entendem o cômputo das profecias. O ano judaico tem 360 dias, correto? A grande tribulação durará quantos anos? 7. Dividindo em quantas fases? 2. Pegue a última fase tribulacional, os 3 anos e meio finais, correto? Transforme em dias conforme o ano judaico. Você vai chegar a 1260 dias. Mas Daniel falou sobre 1290 dias. É porque Daniel se refere à última fase da grande tribulação e está acrescentando mais 30 dias de recesso que ocorrerá aqui na terra após a grande tribulação. Então vamos ver? 1260 mais 30 dias, 1290 dias. Quem entendeu, diga amém. Então vamos recapitular, para ver se vocês de fato entenderam. Quantos dias tem o nosso ano? E o ano judaico? Quantos anos vai durar a grande tribulação? Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? A última fase tribulacional, os 3 anos e meio finais, transformada em dias, eu totalizo quantos dias? 1260 dias. Acrescentando aí mais 30 dias de recesso após a grande tribulação, eu totalizo quantos dias? 1290 dias. Ótimo. O julgamento das nações. Vamos lá? Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ótima leitura, pastor. A primeira coisa que precisamos entender é que este texto não nos fala sobre o juízo final. Às vezes eu ouço bons e prestigiados pregadores cometerem um equívoco quando, desejosos por pregarem sobre o juízo final, se baseiam no texto em destaque. Este texto está falando sobre o julgamento das nações. Que nações são estas? As nações gentias que restarão vivas da grande tribulação. Portanto, não se trata de um julgamento de nações mortas, mas sim de nações vivas. Volto a dizer, as nações gentias que restarão vivas da grande tribulação. Vamos recapitular? Terminando a grande tribulação, aqui na terra haverá um recesso de 30 dias. Sequencialmente dar-se-á o julgamento das nações. Eu vos pergunto, esse julgamento envolverá nações mortas ou vivas? Vivas. São as nações gentias que restarão vivas da grande tribulação. Página 24, por favor. Olha o local, já está determinado. Vai ser o vale de Josafá. Vamos ver? Joel 3, versículo 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Queridos, se Deus me permitir, no mês de novembro, nós iremos a Israel com um grupo, aqui da igreja também, não é? Inclusive o pastor depois vai fazer aí a divulgação. Olha, mas quem vai a Israel se confunde com uma informação que os guias dão. Os guias confundem o vale do Cedron com o vale de Josafá. É possível conhecer Israel mesmo sem ter ido lá? Sim, através da geografia bíblica. Israel é um país pequenino. Eu tenho uma gama de informações, livros de geografia bíblica. Eu tenho inúmeros vídeos. E temos, sobretudo, conhecimento geográfico histórico. O vale de Josafá não existe. Mas como é que Deus marcou um acontecimento no lugar, sendo que ele não existe? Ele não existe ainda, mas vai existir a partir do momento em que Jesus, no final da grande tribulação, colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Preste atenção. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se para o norte, outra metade dele para o sul. Isso vai ser literal. Jesus colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras, o monte vai se fender ao meio. Aí a Bíblia diz: e haverá um vale muito grande. Este vai ser o vale de Josafá. Então não vamos confundir o vale do Cedron com o vale de Josafá, que vai ser o palco do julgamento das nações. O juiz será o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que todas as nações estarão reunidas diante dele, isto é, cada nação enviará o seu representante para que o julgamento de Cristo ocorra-se com tranquilidade, com normalidade, como está profetizado. A base do julgamento, o tratamento dispensado aos judeus durante a grande tribulação. Vai prevalecer aí a promessa de Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No julgamento das nações, Jesus revelará quais nações terão ficado a favor de Israel e quais terão ficado contra. Eu tenho uma surpresa interessantíssima para vós. Vamos mostrar na Bíblia hoje que o Iraque, pasmem, ainda se converterá a Cristo Jesus. Coisa linda, viu? A razão do julgamento.
determinar quais nações participarão do milênio. É isto que ocorrerá no julgamento das nações. Perfeito? Agora vamos lá, vamos simular o julgamento. Jesus entronizado no vale de Josafá, todas as nações ali devidamente representadas. Os judeus não serão julgados. Por quê, pastor? Porque eles serão a causa do julgamento. Todo o julgamento das nações dar-se-á em torno do tratamento que os gentios vão dispensar aos judeus no seu momento mais crítico, ou seja, durante a grande tribulação. Lembre-se de Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Logo, os judeus estarão auxiliando o Senhor no julgamento. Números 23, versículo 9. Eles não serão contados com todas as nações. Jesus ali entronizado, os judeus o auxiliando. As nações devidamente representadas. Aquelas nações que durante a grande tribulação vão socorrer a Israel, protegendo os judeus, defendendo os judeus no seu momento mais crítico, serão chamadas de nações ovelhas e ficarão do lado direito do trono de Cristo. Isso aqui não é mero casuísmo. O lado direito tem um significado expressivo, fala sobre proteção e segurança. Isaías 41:13, não temas, pois eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita, bendito seja Deus. Vamos ver duas nações que foram citadas como integrantes do rol das nações amigas de Israel. Isaías 19, versículos 21 a 25. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém. Perceberam aí as duas nações citadas? Egito e Assíria. Curiosamente, duas nações que surraram Israel no passado. O Egito escravizou Israel por 430 anos. A Assíria, através da gestão do cruelíssimo ditador Sargão II, no ano 722 a.C., levou o reino do norte para o cativeiro. No entanto, estas duas nações que foram ferrenhas, inimigas de Israel no passado, socorrerão a Israel no seu momento mais crítico, isto é, durante a grande tribulação. Mas serão apenas estas as nações ovelhas? Não, aqui é uma amostra parcial que a Bíblia nos dá. Outras nações também integrarão o rol das nações ovelhas, amigas de Israel. A novidade que eu tenho para trazer-lhes é que a antiga Assíria corresponde hoje ao atual Iraque do ex-ditador Saddam Hussein. E a Bíblia viva, ela faz a transliteração direta. Escutem-me. Naquele dia o Senhor mesmo vai se revelar aos egípcios. Eles vão conhecer o Senhor e vão adorá-lo com sacrifícios e ofertas. Farão promessas a Deus e cumprirão o que prometeram. O Senhor vai ferir o Egito, mas depois vai curar as feridas que fez. Eles se voltarão para o Senhor. Ele vai ouvir os seus pedidos e curar os egípcios arrependidos. Naquele dia o Egito e o Iraque serão ligados por uma estrada pela qual os egípcios e os iraquianos poderão viajar livremente de um país ao outro. Os dois povos adorarão o Senhor. Israel, Egito e Iraque serão amigos e viverão em paz. Israel será uma bênção para esses dois povos, porque o Senhor vai abençoar o Egito e o Iraque pela sua amizade com Israel. Ele dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja o Iraque, a terra que eu criei, bendito seja Israel, a minha herança. Amém, irmãos? Quem diria, hein? O Iraque ainda vai se prostrar diante da majestade de Cristo Jesus, adorá-lo e servi-lo. Bendito seja Deus. Muito bem,
As nações que vão tratar a Israel com indiferença no período tribulacional, deixando-lhe amparar de socorrer os judeus, elas serão chamadas de nações bodes e ficarão do lado esquerdo do trono de Cristo. O que vai acontecer agora? O Senhor Jesus, como magistrado em questão, vai aplicar a sentença aos dois grupos. O que vai acontecer com as nações amigas de Israel? Pastor Edson, Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ok, prepare o versículo 41 logo na sequência para mim. Queridos, muitos se utilizam deste versículo para fazerem uma colocação até comovente de que é um convite para que a igreja entre na glória. Não está falando com a igreja o presente texto, está falando sobre o julgamento das nações. Jesus dirá às nações amigas de Israel, que vão socorrer a Israel durante a grande tribulação: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Que reino é este? O reino milenial que já vai iniciar-se logo na sequência, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, as nações amigas de Israel, por socorrerem Israel durante a grande tribulação, terão dois grandes privilégios da parte de Deus. Primeiro, ficarão na terra e juntamente com os judeus participarão do milênio. Segundo privilégio, e o mais significativo, o mais expressivo: converter-se-ão também ao Senhor. Agora, o que ocorrerá com as nações bodes, inimigas de Israel? Mateus 25, versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então as nações bodes serão lançadas no fogo eterno. Lembremos-nos mais uma vez de Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. As nações ovelhas, amigas de Israel, ficarão na terra e juntamente com os judeus participarão do milênio. As nações bodes, inimigas de Israel, serão lançadas no fogo eterno. Quem entendeu, diga amém, por favor. Página 24. O milênio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A palavra milênio vem do grego chiliad e vem do latim millennium, e retrata o período áureo da terra, quando o Cristo pessoal e literalmente governará sobre os homens. Existem 3 escolas que interpretam o milênio: os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. Em particular, eu defendo a interpretação pré-milenista dispensacionalista. O que é isto, pastor? Eu creio nas dispensações e, portanto, na minha concepção, eu acredito que o milênio vai ser a 7ª e última dispensação. A diferença entre os amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas, basicamente falando, é que tanto os amilenistas como pós-milenistas espiritualizam o milênio. E nós cremos que o milênio vai ser um reinado literal, e que durará literalmente 1000 anos. Amém, irmãos? Vamos lá. Por favor, vocês foram extremamente participativos durante todos esses dias. Eu gostaria que vocês me ajudassem lendo comigo a letra A, com exceção das referências bíblicas, todos. O milênio será o glorioso reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Quantos anos vai durar o milênio? 1000. Não são anos simbólicos, são anos literais. Só vocês, letra B. O milênio vai ser a continuação normal no aspecto físico para aqueles que aqui hão de estar.
lembremos-nos que 2 grupos virão da grande tribulação: o remanescente de Israel convertido a Cristo Jesus, expurgado de todos os seus males, e um grupo de nações gentias. Este grupo será chamado de nações ovelhas. Para esses 2 grupos, a vida vai seguir o seu curso no aspecto normal, dentro do padrão físico. O que é isto, pastor? Eles vão pentear cabelo, vão cortar unhas, vão engraxar sapato, vão viajar, vão trabalhar, vão estudar. A vida vai seguir o seu curso físico normal. Letra C: será um período de verdadeira paz sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, por favor. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que é que haverá paz total na terra durante o reinado de Cristo Jesus, ou seja, o milênio? Porque Satanás estará trancafiado e haverá nulidade de suas ações maléficas. Letra D: será a última dispensação. A palavra dispensação deriva-se do vocábulo grego oikonomia, que originou a palavra economia. Dispensação é a forma pela qual Deus trata com os homens por períodos distintos. A primeira dispensação foi da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta patriarcal, a quinta lei, a sexta é atual, a dispensação da graça. O milênio, portanto, vai ser a 7ª e última dispensação. O milênio e Jesus. Letra A: Jesus governará todo o mundo. Pessoal e literalmente, Jesus governará a terra. Ele vai dar o maior choque de gestão no sentido administrativo que este mundo vai experimentar. Irmãos, a forma de governo para o milênio vai ser a teocracia, o governo de Deus sobre os homens. A Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. O que isto quer dizer? Não é que Jesus vai serrar uma barrinha de ferro 3/8 e vai sair cutucando as pessoas por aí. Não. É porque muitos governos, e olhem que eu me esforço para dizer quase todos, mas muitos governos, muitos, entendam bem, se flexibilizam muito facilmente diante da corrupção. É uma coisa escandalosa, uma coisa dantesca. Se flexibilizam muito facilmente diante da corrupção e da maldita propina, que é paga com muita frequência por aí, em todas as esferas. Mas o governo de Jesus vai ser firme como o ferro, um governo de justiça social. Bendito seja Deus. Letra B: Jesus reinará de Jerusalém. Ping pong, vamos lá? Rapidinho me respondam. Qual a capital da Argentina? A capital do Equador? Aliás, nós temos um irmão aqui, o irmão Lázaro, tenho muito carinho por ele. Ele tem uma mente fértil. Ele conhece todas as capitais. Podem fazer um teste com ele. Se você perguntar-lhe qual é a capital da República do Butão, ele sabe. É incrível. Qual a capital da Somália? Ele sabe. É incrível. Agora, irmãos, qual vai ser a capital do milênio? Jerusalém. Por isso Deus a plantou no meio da terra. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Letra C: Jesus cumprirá seu ministério de rei. A vida de Jesus é marcada por 3 ofícios. Do Éden à cruz ele é chamado profeta. Na cruz ele se torna sacerdote e quando vier em glória se tornará rei. Porém, ele não será um rei qualquer. Ele vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Letra D: a glória do Senhor encherá toda a terra. A bendita glória do Senhor, conhecida como Shekinah, ela se manifestará em todos os termos da terra onde o homem estiver. O milênio e a igreja, vamos lá, letra A: a igreja terá sido glorificada. O que é estar glorificado? É ter um corpo perfeito, incorruptível, não sujeito mais à decadência, ao envelhecimento, às enfermidades. É ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Por que é que muitas pessoas não entendem isso? Porque pensam que um corpo glorioso ou incorruptível é o mesmo que ter um corpo invisível. Não, irmãos. Quando Jesus ressuscitou, ele foi visto, sim ou não? Foi tocado, sim ou não?
Então nós teremos corpos gloriosos, semelhantes ao corpo de nosso amado Salvador Jesus. Muito bem, letra B, vamos ler? A igreja estará na Jerusalém celeste. No milênio haverá Jerusalém terrestre, que vai ser a sede do governo de Cristo Jesus. Nela, na Jerusalém terrestre, Cristo estará com seu corpo de ministros e assessores, governando literalmente o mundo. Onde a igreja glorificada estará? Na Jerusalém celeste, que vai pairar sobre a terrestre. Pastor, nós vamos descer a terra? Sim, teremos funções a cumprirmos. No governo de Jesus não vai ter funcionário fantasma. Vai ser um governo perfeito. Vocês se lembram do sonho de Jacó? Gênesis 28, 10 a 12. Ele partiu de Berseba para Harã. O dia do judeu de nascer ao pôr do sol. Obrigatoriamente ele parou, pegou uma pedra, transformou em travesseiro, orou ao seu Deus e adormeceu, e teve um lindo sonho. Ele sonhou que uma escada ligava a terra ao céu, e o que ele viu, os anjos subindo e descendo por aquela escada. Isso aí é tipologia. O sonho de Jacó tipifica como vai ser a nossa movimentação no milênio. Nós, enquanto igreja, estaremos glorificados na Jerusalém celeste, mas nós vamos descer e subir e descer, e os homens verão a igreja de Cristo glorificada. O milênio Israel, letra A, Israel terá sido totalmente ajuntado e purificado. Irmãos, só nos Estados Unidos residem aproximadamente 6 milhões de judeus. Incrível, é a maior colônia judaica fora da Terra Santa. Justamente, praticamente o quantitativo que Hitler exterminou no Holocausto. Boa colocação, pastor Eliezer. Na França está uma segunda maior colônia judaica, em média 700 mil judeus. Aqui na América do Sul, a maior colônia judaica fica na Argentina, a segunda no Chile e a terceira no Brasil, principalmente em São Paulo, na capital, e principalmente nos bairros de Higienópolis e Bom Retiro. Quando é que os judeus estarão todos concentrados na sua terra e purificados dos seus males? Apenas no milênio. E aí cumprir-se-á Gênesis 15, 18. Eles vão de fato ocupar toda a terra que lhes pertence, a promessa que Deus fez a Abraão. A posse é do rio do Egito até o Eufrates. Letra B, vamos lá. O templo estará reconstruído. Rapidamente, me respondam. Hoje os judeus têm o seu templo, sim ou não? Tito destruiu Jerusalém no ano 70. Consequentemente, o templo foi destruído. No lugar do templo, os árabes construíram a mesquita de Omar. Vamos dizer, a mesquita de Omar. No início da grande tribulação, num acordo mediado pelo anticristo, o templo vai ser destruído, correto? E reconstruído, a mesquita de Omar, destruída e reconstruída em outro lugar, mais ampla e mais luxuosa. E aí os judeus reconstruirão o seu templo. Vimos isso ontem. Porém, o anticristo vai profanar o templo dos judeus. Paulo diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando o último anjo derramar a sua taça, vai haver o maior de todos os terremotos, e o templo novamente vai ser destruído. No início do milênio, aí sim, agora em caráter definitivo, os judeus reconstruirão o seu templo. Muito bem. Letra C, só vocês, eu quero ouvir a vossa voz. Zacarias 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Olhem, a Bíblia diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este texto tem dupla interpretação. A cidade de Deus é Jerusalém, mas lá não há rio. O senhor viu o rio dentro de Jerusalém, pastor? Pastora? Não, não há, mas vai haver. Quando os judeus reconstruírem o seu templo, no milênio, um rio vai fluir debaixo do altar. Olhem que coisa linda. A Bíblia diz que este rio vai ser sempre abundante, tanto no estio, que é o período da seca, como no inverno, que é o período das chuvas. Sabem por quê? O que é de Deus não abaixa de nível. Louvado seja Deus.
E o rio vai dividir-se em dois braços. Um braço, medindo aproximadamente 65 quilômetros, vai desembocar no mar Mediterrâneo, que é o mar ocidental. Um outro braço, medindo aproximadamente 35 quilômetros, vai desembocar no Mar Morto, que é o mar oriental. Como é que eu achei essa quilometragem? É que de Jerusalém até o Mediterrâneo, a distância é de 65 quilômetros. E de Jerusalém ao Mar Morto, 35 quilômetros. Escute o que eu vou dizer. Eu estava em São Paulo alguns anos atrás, no aeroporto. Eu ia para Portugal. E havia um senhor simpático. E nós começamos a conversar. E a conversa foi se condensando. Criamos uma empatia. E então ele me disse: o senhor está viajando a serviço? Eu disse: sim, eu sou conferencista, sou palestrante, vou a Portugal ministrar a palavra de Deus. Ah, que bom. E o senhor? Eu perguntei-lhe. Ele disse: olha, eu estou indo para Tel Aviv, de Tel Aviv eu vou a Jerusalém. Eu lhe perguntei: o senhor vai a passeio? Vai fazer pesquisas? Ele disse: não, eu vou a trabalho. Eu sou engenheiro com especialização em impermeabilização. Eu fui contratado pela Liga Árabe, que administra a Mesquita de Omar. Olhem só. Aquilo me chamou a atenção. Eu disse-lhe: o senhor vai a Jerusalém, foi contratado pela Liga Árabe? Disse: sim. Qual é o problema? O que é que te leva a Jerusalém? Ele disse: eu vou lhe comunicar porque eu vi em ti seriedade. Mas há um fenômeno na base da Mesquita de Omar. Está minando água. Bendito seja Deus. Deus é tremendo, irmãos. Eu disse: tira muitas fotografias, filme, pesquise, ande, compre lembranças para a família, porque você também não vai corrigir o problema. Mas como eu sou graduadíssimo, solicitadíssimo, foi feito um critério seletivo, e aí me escolheram. Aí eu abri a Bíblia e lhe mostrei, ele disse: muito bem, agora eu entendo o que você quer dizer. Deus está dando um sinal que este rio vai fluir, mas quando os judeus reconstruírem o seu templo no milênio. Muito bem, vamos lá, letra D. As águas do Mar Morto serão transformadas e darão muitos peixes. Quem já foi no mar no Brasil sabe que a água é salgada. O pastor Júlio César, viu, o pastor Elias de Jesus, disse-me que recebeu alguns irmãos aqui do interior do estado, e eles chegaram e já foram direto para a praia de Copacabana, e uma jovem pegou um copo e disse: eu quero ver se a água é salgada mesmo. Disse: minha filha, mas não pegue no copo não, passe a mão e pronto, passe o dedo na língua. Disse: não, eu quero tomar. Minha filha, não faça isso. Mas ela foi e pegou um copo e tomou até quanto pôde. Depois vocês sabem o que aconteceu, pelo menos suponho-se, não é? Então a água é salgada, e o Oceano Atlântico tem 4% de sal, o Mar Morto tem 26% de sal. Os peixes que descem via Rio Jordão, quando caem no Mar Morto, em menos de um minuto eles morrem, por conta do alto grau de sal ali presente. Só que vai haver um milagre. Um rio vai fluir debaixo do altar do templo, e um braço do rio vai desembocar onde? No Mar Morto. E aí suas águas serão transformadas e darão muitos peixes. O Mar Morto é um símbolo do pecador. O Mar Morto existe, mas não tem vida. Assim é o pecador, respeitosamente. Ele tem CPF, ele tem RG, ele tem endereço, ele vota. Aqui em Goiânia ele fez biometria para votar corretamente. Ele está vivo fisicamente, mas distante de Deus, está morto espiritualmente. Assim estava eu, assim estava você, assim estávamos nós. Nós estávamos vivos fisicamente, mas espiritualmente nos encontrávamos mortos. O que é que vai dar vida ao Mar Morto? O rio que ali vai desembocar. O que é que deu vida para mim, para ti, para nós? Rios de água viva que fluíram em nosso interior. Louvado seja Deus. O milênio e a terra, vamos lá. A terra será elevada. Por favor, doutor Edson, Zacarias 14, só o verso 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim
até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Ótima leitura. Irmãos, os teólogos chamam o milênio como o período da redenção da terra. Deus é o criador de tudo que há. Obviamente, Ele tem poder para restaurar aquilo que Ele mesmo fez, aquilo que Ele criou. Amém, irmãos? Quando o milênio for se iniciar, um toque magistral de Deus vai restaurar a estrutura da terra. Olha esse texto, ele é impressionante. O relevo da terra vai se alterar, montes e ilhas desaparecerão. Dificilmente uma pessoa vai saber onde ficava a cidade do Mão José Humberto, Serra do Salitre, né, Mão José Humberto? Está aí, não é isso? Serra do Salitre. Dificilmente, porque tudo vai ser alterado. Onde ficava Iporá, onde ficava Carmo do Rio Verde, tudo vai ser alterado. Só uma cidade será resguardada na íntegra, vai ser Jerusalém. Página 26. Agora vejamos os benefícios da restauração da terra. Eu preciso acelerar um pouco, irmãos. Letra B, haverá grande fertilidade. Tudo que o homem plantar, a terra vai dar. O milênio tornará a terra extremamente fértil, como nos primórdios. Como é que os homens carregavam um cacho de uvas no passado? Era na mão? Não. Punha-se um pau no meio e de 2 levavam um cacho de uvas. Mas vocês creem mesmo nisso, irmãos? Eu creio. O milênio vai ser uma volta aos primórdios. O que o homem plantar, a terra vai dar. Em Valência, na Espanha, um agricultor colheu uma abóbora que pesou 460 quilos. Eu estive numa cidade do Acre chamada Tarauacá, e lá um vale fértil, e agricultores plantam abacaxis, e alguns crescem acima do formato padrão, chegando a pesar 12 até 15 quilos. Aí eu fico pensando, como é que vai ser o piqui do milênio? Pensou, pastor João Lourenço? Filha, ajude mamãe a fazer o almoço. Minha mãe, o que é que vai acontecer de novo? O que é que vamos ter de diferente hoje? Você não sente o cheiro? Piqui, minha mãe, eu vou ajudá-la. Vamos fazer 1 litro de piqui? Não, minha filha, 1 piqui. Papai raspa de lá, mamãe de cá, filhinha de cá, filhinha de lá. Pensou? Que maravilha. Letra C, os desertos desaparecerão. Queridos, 1/4 da estrutura do globo terrestre sofre com o processo de desertificação. 27% do território da China está tomado pela desertificação. 65% a 70% de Israel é puro deserto. O Brasil também tem aspectos marcados pela desertificação. O deserto do Jalapão cresce 10 metros por dia. A região dos Pampas, Lençóis Maranhenses, Gilboés no Piauí. Então nós podemos presenciar a desertificação aqui também no nosso país. Mas como Deus vai restaurar a terra, todos os desertos desaparecerão. Letra D. Só vocês? A água tornou-se ouro líquido para muitos povos. Nós não sentimos tanto esta questão, porque moramos num país abençoado por Deus com fantásticos recursos hídricos. 97,5% da água do planeta é composta por água salgada. Sobra-nos um pequeno percentual de 2,5% de água doce. Desse pequeno percentual, 70% é utilizado na irrigação, olhem, 20% pelas indústrias e apenas 10% para fins domésticos. Consequentemente, falta água em muitos lugares. Mas Deus vai equacionar este problema no milênio. Diz a Bíblia que fontes d'águas destilarão em várias partes da terra. Letra E, os animais voltarão a ser dóceis. Deus vai revogar a natureza agressiva dos animais. Os animais voltarão a ser mansos como antes da queda do primeiro casal. A Bíblia diz que o leão vai comer palha com o boi. O que é que o leão come? Come o boi se deixar. O lobo andará junto com o cordeiro, sem desconfiança, sem olhar de canto de olho, porque os animais serão mansos, não haverá presa e predador. Letra F, as armas se converterão em objetos de lavoura.
Esta referência de Isaías 2,4, ela está no hall de entrada do prédio da ONU em Nova York. A Bíblia diz que os homens converterão suas espadas em enxadões. Irmãos, eu disse na segunda aula que na Primeira Guerra Mundial as nações gastaram 337 bilhões de dólares. Na Segunda Guerra Mundial, só os americanos gastaram 341 bilhões de dólares. Na guerra do Iraque, só na do Iraque, os americanos gastaram 800 bilhões de dólares. Imaginem todo este dinheiro colocado à disposição das necessidades da raça humana. Quantas coisas poderiam ser construídas no que tange a filantropia, a assistência ao próximo, como escolas, creches. Que coisa maravilhosa! Como isto poderia ser útil? E no milênio vai ser. Toda a tecnologia que é utilizada hoje para a industrialização de armas será utilizada para a produção agrícola. No milênio, Satanás vai estar preso e não haverá efetivo militar, não haverá guerras. A Bíblia diz que os homens não aprenderão mais a guerrear. Amém, queridos? Página 26, o milênio e outros benefícios para o homem. Vamos lá, letra A vida será prolongada. Salmo 90, versículo 10, a Bíblia diz assim, que o tempo médio de vida do homem é de 70 anos, quando muito ele chega a 80, o que passar disso é canseiro e enfado. Eu tenho um tio que mora em Ribeirão Preto, ele tem 101 anos de vida, servo do Deus Altíssimo. Uma pessoa com hábitos saudáveis, com uma vida disciplinada, pode prorrogar e muito a sua vida. O que a Bíblia está dando aqui é uma margem, é uma média. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, provou que o brasileiro está aumentando a sua expectativa de vida. As mulheres chegando em torno de 76 a 77 anos, e os homens na média de 74 anos. Agora, no milênio, a vida vai ser prorrogada. Diz a palavra que o mancebo, o jovem, vai ter 100 anos. Que coisa linda! Numa manhã de sábado, o pai vai estar na calçada, e o filho de 100 anos vai sair com uma corda pulando corda. Aí o vizinho vai sair, vai ver aquela cena inusitada e vai dizer, que coisa linda o seu filho pulando corda, mas já fez 100 anos, estava na hora de começar. Porque a vida vai ser prorrogada. Haverá óbitos? Sim, mas num número bem reduzidíssimo, envolvendo principalmente os que pecarem, mas poderá ser sim que algum justo morra no milênio. Ok, vamos lá, letra B. Haverá um elevado índice de natalidade. Irmãos, a Bíblia diz que as ruas se encherão de crianças. Criança é símbolo de alegria. Aqui na terra estarão dois grupos vivendo fisicamente: o remanescente de Israel, convertido a Cristo Jesus, e as nações amigas de Israel, chamadas de nações ovelhas. Para esses dois grupos a vida vai seguir normal o seu curso dentro do padrão físico. Vamos lá? Letra D, todos. Perdão, eu acho que eu errei, não é? É a C, vamos lá. Haverá. A Bíblia diz que morador nenhum vai dizer enfermo estou. Já pensou nisso? Que coisa linda. Não haverá cegos, surdos, mudos, aleijados, paralíticos, nem loucos haverá. Isaías 65, 23. E como louco é preocupante, não é? Eu estava há poucos dias agora no Piauí, fiquei 17 dias, e no meu retorno, nós saímos de Uruçuí e paramos num posto, e eu fui lavar as mãos num banheiro bem distante, assim, no final da estrutura do complexo do posto, e havia um louco dentro do banheiro. Banheiro já é um lugar preocupante, um louco dentro do banheiro, e numa situação indescritível. Aí eu já estava lá dentro. Ele correu para cima de mim e disse: olha, eu estou com fome, estou cansado, tenho que voltar para casa, fique no teu lugar, em nome de Jesus. Eu disse: então tá bom, então tá. Ficou sentadinho no chão, disse: graças a Deus, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então no milênio haverá saúde plena. Quem sentir um mal-estar, basta que tome da água que vai fluir do rio, debaixo do altar do templo, ou coma das folhas e frutos que brotarão em suas margens, e o mal-estar vai cessar. Letra D, agora sim. Haverá prosperidade para todos, todos terão suas casas.
Jesus vai dar um choque de gestão administrativa neste mundo, irmãos. Todos terão casa própria. A Bíblia diz que os homens construirão casas e nelas habitarão. Letra E, não haverá idolatria. Olhem, os ídolos totalmente desaparecerão. Irmãos, a idolatria é repugnante. Quem tem ido com frequência à agradabilíssima cidade de Trindade aqui, por favor? Vocês viram lá as imagens? No que transformaram Trindade? É impressionante. No milênio não haverá altar idolátrico. Os ídolos totalmente desaparecerão e os homens adorarão unicamente ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Letra F, a saudação será: o Senhor te abençoe. Agora uma pergunta: haverá salvação no milênio? Sim, haverá abundância de salvação e Deus mesmo salvará o seu povo. Segunda pergunta: haverá pregadores no milênio? Sim, serão judeus. No Velho Testamento eles falharam no que tange o ofício missionário e o seu cumprimento, mas no milênio eles cumprirão com eficiência a nobre missão de comunicar as boas novas de salvação nos 4 cantos da terra. Uma afirmação: o Espírito Santo operará no milênio. A bela profecia de Joel 2:28, que nos diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, cumpriu-se parcialmente no Pentecostes, arrasta-se parcialmente pela dispensação da graça e cumprir-se-á plenamente no milênio. Página 27. O final do reino milenial de Cristo. Uma das festas mais tradicionais dos judeus é a festa dos tabernáculos, conhecida como festa das cabanas, e ela vai ser preservada. Anualmente as nações deverão enviar a Jerusalém os seus representantes por conta da celebração desta festa para adorarem a Cristo Jesus. Pasmem, mesmo com toda esta sorte de bênçãos, mesmo com esses benefícios aqui elencados, muitas nações descumprirão esta determinação divina. Muitas nações não enviarão a Jerusalém os seus representantes para adorar ao Senhor. E o Senhor irá punir estas nações. De que forma? Impedindo que a chuva caia sobre elas. Zacarias 14, versículos 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Muito bem, então essas nações que descumprirem esta determinação divina serão punidas com a falta de chuva. Na sequência haverá o princípio de rebelião contra o governo de Cristo. Eu chamo a vossa reflexão nesta manhã em torno de algo muito interessante. Até aqui o diabo continua preso. Esta rebelião dar-se-á antes que o diabo seja solto. O que isto quer dizer-nos? Que nem todo mal absoluto procede apenas por parte do diabo. O próprio Deus disse: o meu povo tem uma inclinação para o mal. Vamos ver o que vai acontecer? Isaías 66, versículos 23 e 24. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Muito bem, então aqueles que se rebelarem contra o governo de Cristo serão fulminantemente mortos. Encerra-se o milênio, finda-se a 7ª e última dispensação. Satanás será solto por um curto período de tempo. Página 27, a última revolta de Satanás. Leiamos Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra,
e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de noite e de dia serão atormentados para todo o sempre. Muito bem. Por quais razões Deus vai permitir a soltura do diabo? No mínimo por 3 razões. Vamos ler o que está em negrito na letra A? Juntos. Para provar os nascidos no milênio. Há algo que Deus nos deu e Ele mesmo respeita. É o livre-arbítrio, o poder da livre escolha. Os que nascerem no milênio não vão poder desenvolver plenamente o livre-arbítrio, porque Satanás estará preso. Solto Satanás, os nascidos no milênio confirmarão ou não a sua fé em Cristo Jesus. Letra B, Deus quer revelar a dureza do coração do homem e sua natureza pecaminosa. Olhem, nenhuma geração será tão privilegiada no aspecto terreno como a geração do milênio. E por incrível que pareça, quando o diabo for solto, ele sairá a enganar as nações. Essa expressão na largura da terra não quer dizer que o diabo é onipresente. Onipresente é Deus. Mas como é que o diabo consegue fazer mal em todos os lugares? Porque ele tem demônios que estão sob a sua voz de comando. Amém, irmãos? Então vejam, muitos deletarão as bênçãos recebidas da parte do Senhor Jesus e, por incrível que pareça, seguirão ao diabo. Que troca mal feita, aliás. Letra C, Satanás é incorrigível. O satanista Anton LaVey chegou a dizer em São Francisco, quando ele inaugurou o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo em 1966, que Deus não perdoa o diabo porque tem inveja dele. Que absurdo, irmãos. Não há medida corretiva para o diabo. Quantos anos ele vai passar na prisão? 1000. Quando sair, vai mostrar uma aparência modificada? Vai ter gestos nobres? Não. Ele vai sair muito, muito mais cruel, irmãos, com o maior desejo de praticar o mal. O que dá prazer no diabo é a prática do mal, do engano, do logro. E lamentavelmente Satanás vai conseguir seduzir um grandioso número. Estes que vão segui-lo, volto a dizer, deletarão as bênçãos recebidas no milênio, e seguirão a Satanás, e rodearão a cidade amada e o arraial dos santos, que é Jerusalém. Quando então o cerco se completar, Deus vai intervir. De Deus cairá fogo dos céus e consumirá todos os rebeldes. E na sequência haverá o maior de todos os confrontos. De um lado, Jesus de Nazaré, aquele que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Do outro lado, Satanás, o príncipe das trevas, o pai da mentira, o mestre da sedução e do engano. E Jesus vai pegá-lo e vai lançá-lo no lago que arde em fogo e enxofre, onde 2 assessores do diabo estarão à sua espera. Lembram-se quem são? O anticristo e o falso profeta. Muito bem, página de número 28. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. João viu um grande trono branco. O trono é grande porque fala da onipotência de Cristo. O trono é branco porque fala de sua justiça, pureza e santidade. A terra e o céu recuarão, permitindo que naquela vacância o trono de Cristo brilhe mais intensamente. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto em Brasília, sede do governo brasileiro.
O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta a presidente Cristina Kirchner, na Casa Rosada, em Buenos Aires, sede do governo argentino. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Barack Hussein Obama, na Casa Branca, em Washington. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente da União Europeia, Durão Barroso, em Bruxelas, como líder da Comissão Europeia. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que o trono real, onde se assenta a Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham, a sede da realeza britânica, porque o trono de Cristo é perfeito, é santo, é puro e incorruptível. Bendito seja o nome do Senhor. Página de número 28, considerações sobre o juízo final. Vamos ler comigo, letra A. Os ímpios falecidos haverão de ressuscitar nessa ocasião para serem julgados. A ressurreição será literal. Por gentileza, irmãos, me respondam. Onde estão os ímpios que já morreram hoje? Dentro do? Ótimo, dentro do Hades. Eles ressuscitarão apenas no dia do juízo final. Porém, os ímpios não hão de ressuscitar com corpos gloriosos, como aqueles que haveremos de ter, por promessa de Deus. Os ímpios ressuscitarão sim, com corpos marcados pela vergonha, pela ignomínia, com as marcas tortuosas e tétricas do pecado. O Brasil tem uma modelo famosíssima, aliás, a modelo mais famosa de todos os tempos, Gisele Bündchen, natural de Horizontina, Rio Grande do Sul. Gisele é o corpo e o rosto mais fotografado do planeta. Ela conseguiu amealhar em torno de $1 bilhão, é a sua fortuna pessoal. Irmãos, calcularam quanto custa um passo que ela dá na passarela. Cada passo que ela dá, andando numa passarela do Brasil e do exterior, ela ganha $1.300. Mas cada passo que você dá andando com Jesus, você ganha mais do que Gisele. Você ganha graça, glória, batismo, poder, vida próspera e uma família abençoada. Louvado seja Deus. Gisele é uma celebridade mundial. Respeitosamente, caso ela não se converta, caso ela não venha romper com os laços que aprendem ainda a vida pecaminosa, no dia do juízo final, ela não irá ressuscitar com este corpo que é aplaudido nas passarelas do Brasil e do exterior. Ao contrário, caso não se arrependa, caso não venha nascer de novo, ela ressuscitará com o corpo marcado pelo pecado, o corpo da vergonha. Em contrapartida, a irmã Maria, serva de Deus, boa mãe, boa esposa, crente fidelíssima ao Senhor, mulher que nunca tropeçou, mas sempre marchou triunfantemente pela fé, mulher que nunca tocou na unção do seu pastor, mas sempre honrou, mulher que nunca murmurou, mas sempre aguardava em Deus uma resposta providencial. A irmã Maria, que não olhava apenas o céu por fora, mas o enxergava por dentro. A irmã Maria, porque por questões comerciais, por questões econômicas, nunca colocou uma sandália de grife nos pés, nunca usou um vestido de grife comprado no shopping center de Goiânia, de Brasília, ou de qualquer capital do Brasil, ou então ainda do exterior. A irmã Maria viveu uma vida piedosa na presença de Deus. Haverá um contraste entre ela e Gisele, caso Gisele não se arrependa. Gisele poderá estar lá com o corpo da vergonha, e a irmã Maria glorificada, auxiliando Jesus no julgamento. Bendito seja Deus. 2 pontos em negrito, vamos lá? Primeiro, e vi os mortos, grandes e pequenos. Isto nada tem a ver com tamanho, mas sim com o prestígio e a influência que as pessoas tiveram enquanto aqui viveram. Estarão ali os grandes, como Steve Jobs. Foi um homem que revolucionou a sociedade atual, com suas criações fantásticas. No entanto, não cria em Deus, era um ateu, confesso. Estarão ali os grandes deste mundo, que tiveram uma expressão no aspecto socioeconômico e cultural, mas rejeitaram a Cristo. Mas de igual modo estarão os pequenos.
aqueles que não tiveram nenhuma expressão no aspecto socioeconômico e cultural, e mesmo assim rejeitaram a Cristo. Grandes e pequenos estarão, portanto, nivelados. Segundo ponto, vamos lá? E deu o mar os mortos que nele havia. O mar dará os seus mortos, os que morrerem em afogamentos, os que morrerem em naufrágios, em combates marítimos. Lembremos-nos do grande transatlântico Titanic, que afundou no dia 14 de abril de 1912, resultando na morte dramática de 1.523 pessoas. Lembremos-nos do Batom Mochiquato, que afundou na Baía de Guanabara, no Réveillon de 88, matando 55 pessoas. Lembremos-nos do submarino nuclear russo Kursk, que afundou no mar de Barents, no norte da Rússia, em agosto de 2000, matando 118 tripulantes. O mar dará os seus mortos. Só vocês, por favor, letra B, vamos? O juiz. A Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o poder de julgar. Letra C, está predito. Creia o homem ou não, goste disso ou não, o juízo final está predito e vai acontecer. Letra D, a igreja não será julgada. A Bíblia diz, portanto, agora, este agora leva-nos a uma profunda reflexão, fala da mudança que Deus operou nas nossas vidas. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glorifique a Deus, não pesa nenhuma acusação contra a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Letra E, não haverá misericórdia para com os ímpios. Tiago diz que o juízo será sem misericórdia. Página 29, os livros presentes no julgamento, vamos lá? Letra A, o livro da consciência. Só vocês, B, C, D, E, F. Vamos analisá-lo rapidamente? Vamos ler 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Queridos, quando o livro das obras for aberto, muitas surpresas virão à baila, virão à tona. Pecados não confessados serão naquele dia notificados. Este versículo é interessante. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Se manifestam nos dias atuais. Em outros casos, algumas pessoas conseguem camuflar muito bem os seus atos pecaminosos diante da ótica humana. Diante de Deus, nada se esconde. E tais pecados serão manifestos depois, quando? No dia do juízo final. Tem muita gente que está pisando em tapete persa, com pose garbosa, mas esconde uma fedentina, uma podridão, através de atos pecaminosos. Pastor Roberto, como fica o meu caso? Eu tive uma vida sinuosa, mas hoje eu estou em Cristo Jesus. Diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E no meu caso, pastor, depois de servir a Deus, eu sofri uma rota de colisão, um acidente espiritual. Eu pequei, sofri, o diabo me humilhou, mas eu voltei a tempo. Eu passei novamente debaixo do chuveiro do Calvário, eu recebi o sangue de Cristo na minha vida. Eu estou alegre, já estou renovada, renovado, abençoado, abençoada, motivado, motivada. Mas vez por outro o diabo tenta me confundir. Estou perdoado ou não? Estou liberto ou não? Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Descanse, descanse na misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, muitas surpresas serão manifestas. Por exemplo, quem matou PC? Paulo César Farias. Eu não sei, tu não sabes, Deus sabe. Aquela garotinha inglesa, Madeleine, que sumiu na Praia da Luz em Portugal. Onde está Madeleine? A polícia portuguesa não tem respostas. Deus sabe onde ela está e qual é a sua situação hoje. No dia do juízo final, os pecados não confessados serão manifestos. Letra G, vamos lá? O livro da vida é o rol dos membros salvos da eternidade. Irmãos, Deus é extremamente zeloso. Por mais simples que seja o homem, quando ele se converte a Cristo Jesus, o seu nome é instantaneamente inserido no livro da vida. É o cômputo dos eleitos. Bendito seja Deus.
No dia do juízo final, o Senhor Jesus vai ler os nomes dos eleitos, os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida, e vai haver um momento de grande alegria, de prazer indescritível, de gozo imensurável, quando o seu nome retumbar nos portais da eternidade. Você vai entender que compensou você ter sido fiel, compensou ter rompido com a macumbaria, com a orgia, compensou ter rompido com a idolatria, compensou dizer basta a prostituição, compensou dizer basta o álcool, ao tabagismo, as jogatinas, compensou ter dado basta a atos ilícitos e vivendo uma vida piedosamente santa diante de Deus. Agora o teu nome retumba nos portais da eternidade. Bendito seja Deus. Que gozo você vai sentir, que alegria você vai sentir. Irmãos, olhem, em Los Angeles existe um reduto de elite, que é Hollywood, e ali há aquela famosa calçada da fama. Literalmente ela é uma calçada, diferenciada no que tange sua construção, mas é uma calçada, e existem estrelas de cor rosa intercaladas, e mais ou menos 3.000 nomes de celebridades estão ali inseridos, incluindo o nome de Carmen Miranda, que nós chamamos de brasileira, mas era portuguesa de nascença. Recentemente, a atriz australiana radicada nos Estados Unidos, Nicole Kidman, viveu o apogeu de sua glória terrena. O Comitê de Entretenimento de Hollywood definiu que o seu nome estaria na calçada da fama. Ela desembolsou $20.000, que é o quantitativo para que tudo se proceda normalmente. E no referido dia, ela estava lá com a família, a imprensa sensacionalista. Quando o mestre de cerimônias puxou aquele pano aveludado de vermelho, Nicole, em prantos, caiu de joelhos e histericamente começou a gritar: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o meu nome está escrito na calçada da fama. Para nós é pouco, irmãos. Eu não quero o meu nome numa calçada, você também não quer. Nós queremos os nossos nomes no livro da vida. Louvado seja Deus. E o teu nome está lá, acredite nisso em nome de Jesus. Quando o Senhor concluir os nomes dos eleitos, vai haver uma cena triste. Fecha-se o livro. Os ímpios ressurretos, com corpos marcados pela vergonha e pela ignomínia, vão dizer: Senhor, e nós? Mas não haverá misericórdia. E num ato de sua soberania, Cristo os lançará de uma só vez no lago que arde em fogo e enxofre. Sequencialmente nós vamos presenciar a restauração dos céus e da terra. Página 29. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, só o verso 13, por favor, pastor. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olhem, João Batista disse acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus elimina a presença do pecado no aspecto espiritual, mas também do cosmos, da criação. O Senhor restaurará os céus e a terra. Por que restaurará os céus? Porque existem 3 céus. Este céu primário tornou-se ocupação demoníaca, Efésios 6,12. Satanás poluiu este céu primário e o transformou na sede das suas atividades. Por isso o Senhor Deus restaurará os céus. E por que Ele, o Senhor, fará o mesmo com a terra? Porque aqui foi palco da queda, e aqui mataram o bendito Filho de Deus. Irmãos, existem 2 gases altamente inflamáveis que envolvem um globo: oxigênio e hidrogênio. E haverá uma mega explosão coordenada por Deus. A Bíblia diz que os elementos ardentes se desfarão em fogo. Pastor Roberto, mas isto é literal? Disse sim, mas nós não vamos ser afetados, nós estaremos com corpos gloriosos, meus irmãos. As labaredas não poderão nos afetar, bendito seja Deus. Tudo vai ser muito rápido, e quando abrirmos os nossos olhos, veremos um novo céu e uma nova terra, como que uma cortina se abrindo, e um novo cenário diante dos nossos olhos, bendito seja Deus. 7 coisas novas estão preparadas para os salvos. Vamos lá? Letra A, o novo céu. B, C, D, E, F,
G, ou eterno e perfeito estado. Leiamos 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha, esse versículo é tremendo. A Ele seja dado a glória. Tem gente que não consegue glorificar Deus, então tem que mudar o comportamento. É determinação divina. A Ele seja dado a glória. Então destrave a boca e glorifique a Deus em nome de Jesus. Tanto agora, quer dizer, é para hoje, como no dia da eternidade. Hoje eu conheço o dia de 24 horas. Quando eu chegar nesse estágio aqui, ao teu lado, todos nós vamos experimentar o dia eterno. As 7 glórias dos remidos. Vamos ler o que está em negrito, letra A. Não haverá mais maldição, porque o diabo terá sido lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Letra B. O trono de Deus e o Cordeiro estarão ali. Você já se deu conta que você vai ver a Cristo como Ele é? Eu vou vê-lo, pastor? Sim. Apocalipse 22:4. Nós veremos o seu rosto. Letra C. Os seus servos o servirão com perfeição. Tem muita gente que pensa que no novo céu, na nova terra, o tédio vai prevalecer, a mesmice, o continuismo, nada de novo. Respeitosamente, parece Damolândia, 2:30 da tarde, pastor. As folhas das árvores sequer mexem, tudo parado. Tem gente que tem essa ideia do novo céu, da nova terra. Nós teremos funções a cumprirmos no novo cenário, funções múltiplas. Agora é óbvio que a principal função minha, tua, nossa será louvor e adoração ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Letra D. Será dada uma visão eterna e perfeita. Quem não enxerga aqui, desde que sirva Jesus, verá as cores da eternidade, o rosto de Cristo e os eleitos do Senhor. Letra E. Haverá possessão eterna. Tem muita coisa que eu já tive e não tenho mais. Tem muita coisa que você já teve e tu não tens mais. Mas o céu, ninguém o tomará de ti. É a tua possessão eterna. Letra F. O dia será eterno. Olhem, lá no céu não haverá nenhum tipo de usina eólica, atômica, termonuclear, hidrelétrica, solar. Pastor, estou ficando preocupado. Não haverá rede de alta ou baixa tensão. A situação está se complicando. Então vamos ficar no escuro? Não. O dia vai ser eterno, porque o Cordeiro de Deus será nossa lâmpada. Louvado seja Deus. E letra G, vamos ler? O reino será eterno. Eu quero que você leia a parte final da letra G comigo. Todos juntos, vamos. Juntos, inseparavelmente com nosso Senhor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças.
educando filhos à maneira de Deus, alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.